Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela e hoje, gente, eu vim aqui dar algumas dicas para vocês terem sucesso com plantas de supermercado, tá? Eu sei que tem muita gente que compra, às vezes ganha, né, aquelas flores, aquelas folhagens no supermercado, que vem do supermercado. Chega em casa, a folhagem, a planta morre depois, né? E a pessoa às vezes fala, nossa, mas eu cuidei, eu fiz o que eu pude, a planta, né, veio morrer. Por que que isso acontece, tá? Então eu vou contar aqui para vocês um pouco mais da experiência que eu tive aqui com as minhas plantas, né? E vou compartilhar aqui com vocês atitudes simples que eu passei a fazer e que eu vi que assim deu uma diferença muito grande com relação às minhas plantas aqui. Ainda perco algumas, vou conversar com vocês que eu perco, tá? Ainda não tive sorte com a mini rosa. Todas que eu adquiri aqui o ano passado, só uma só que eu ainda tenho ali, mas eu muitas das que eu adquiri uma de cada cor, só fiquei com uma amarela ali que tá preguiçosa, tá dando trabalho ali para vingar, mas enfim, no geral vou contar um pouco mais aqui para vocês o que eu passei a fazer, tá certo? Bom, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender dessas plantas é que elas já chegam nas nossas mãos já como se estivessem no ciclo máximo de vida delas. Porque o que acontece? Essas plantas, elas vêm não só do supermercado, tá, gente? Inclusive as da floricultura, essas lojas de paisagismo, casa agropecuária que vende plantas. A maioria dessas plantas, gente, cerca de 98% delas vem de Olambra, no estado de São Paulo, tá? Olambra é uma cidade no interior do estado de São Paulo, que ela é a capital das plantas. Lá a gente encontra planta de todas as espécies, tem até uma feira nacional lá que é de plantas. Creio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Olambra, né? E muitas dessas plantas, elas vêm de Olambra, né? E lá em Olambra, elas são cultivadas em estufa. Então, é feita ali toda uma disseminação de mudas ou então de sementes. A gente sabe que tem são dados estímulos, né, para forçar esse desenvolvimento da planta, né, para ela conseguir se desenvolver. Ali ela recebe aditivos, né, para crescer de forma um pouco mais acelerada, né, do que o natural, do que seria aqui na casa da gente, por exemplo, né? Lá em Olambra, o processo de crescimento dela é mais acelerado, né? Ela recebe aditivos para que isso aconteça, né? Aditivos químicos, né? Fortificantes, fertilizantes, para que elas cresçam num certo curto prazo de tempo, né? E aí elas ficam ali na estufa até elas atingirem uma certa... não é nem idade, que essa idade ela atinge na casa da gente. Lá em Olambra ela vai atingir até uma certa estatura. Até o momento de, se for uma floração, ou se for uma folhagem, até o momento que aquela folhagem já chega a um tamanho ideal para ser comercializado, tá? Então, a gente vai receber uma rosa que vai ter algumas rosas no pé que vão estar abertas, outras vão estar com botões. A gente vai receber uma orquídea já bem florida, ou então se ela já não tiver assim com as flores já desabrochadas, o cacho da orquídea
vai estar já formadinho, querendo abrir, aí a gente coloca em casa, ela já abre, sabe? Porque lá é esse o padrão de comercialização. É assim que as plantas têm que saírem de lá, né? E aí o que acontece? Lá elas vivem em estufa, né? O clima é totalmente diferente de outras localidades do Brasil, né? Se a gente for comparar o clima aqui da minha cidade, o clima do Rio de Janeiro, o clima de Fortaleza, o clima do Rio Grande do Sul com o clima de Olambra, a gente vai ver que tem ali uma certa diferença, por mais que às vezes seja comparado, temperatura não, lá a região é comparada com tal clima, mas é diferente, né? E aí o que acontece? Depois que elas atingem esse estágio, né, elas vão ser comercializadas, elas ficam guardadas em câmera fria, tá? Então elas saem da estufa, vão para a câmera fria. Da câmera fria elas vão para um caminhão frigorífico, tá? Porque aquele caminhão lá, ele tem toda a refrigeração, tá? Então ele é um caminhão, é um caminhão frigorífico, pode-se assim dizer, né? E aí viaja até chegar ao centro de distribuição daquela rede de supermercado que você frequenta. E aí a rede de supermercado que você frequenta guarda essas flores numa câmara fria lá no centro de distribuição dela e vai distribuindo para cidades aonde tem essa loja, tá? Vou citar um exemplo aqui para vocês do que acontece comigo aqui na região que eu moro, aqui na cidade que eu moro. O supermercado que eu costumo comprar minhas plantas aqui é um atacadão. A central desse atacadão, se eu não me engano, ela está em Contagem, em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, está em Contagem, o centro de distribuição. Então a planta saiu lá de Olambra, viajou no caminhão, ficou numa câmara fria lá em Contagem, e aí na hora de distribuir, eles falaram assim, vamos mandar essa planta lá para São João del Rei. Aí ela fica guardada lá na câmara fria, depois vem de caminhão novamente aqui para São João del Rei, chega aqui, dependendo às vezes do horário que chega, não dá tempo nem de guardar a planta lá no setor de plantas, né? E aí o que acontece? Ela tem que voltar de novo para a câmara fria do supermercado, tá? Porque todo supermercado tem as plantas, elas costumam voltar para a câmara fria no final do dia, tá? Algumas voltam. Então, ela volta novamente, tá? Por que eu tô contando isso para vocês? Para vocês entenderem que a gente já vai ter uma planta no seu estágio máximo de crescimento. Ela cresceu o máximo que ela pôde num curto espaço de tempo, tá? E ela sofreu todo o estresse. Um estresse de viagem e câmara fria. Porque na nossa casa, a gente não vai ficar guardando planta dentro da geladeira, né? A gente vai deixar ela no ambiente que ela se achar, que ela gostar, que ela achar melhor. Então, a gente já compra uma planta cansada, a gente já compra uma planta que ela já tá com, apesar de ser nova, com uma idade já meio que avançada, devido ao processo que ela passou, tá? Então a gente já tem uma planta muito cansada. Aí a gente compra essa planta e traz para casa. A gente tem todo o cuidado de aguar, de escolher um local bacana para ela poder desenvolver, e aí ela não cresce, ela não desenvolve, ela pega praga, ela morre. Aí a gente fica chateado, fala, nossa, mas por que? Eu fui lá, comprei, tive todo cuidado, todo carinho, o que está acontecendo? O que acontece, gente, é isso que eu acabei de falar com vocês, né? Por ela passar por todos esses problemas, esses estresses de viagem, tudo e tal,
a gente já compra uma planta deteriorada. Essa é a bem da verdade. Bom, e aí o que a gente pode fazer, e é a dica que eu dou para vocês, quando a gente compra uma planta dessa, tá? Imediatamente após comprar uma planta num supermercado e até mesmo numa floricultura, tá? Eu aconselho vocês fazerem o mesmo com plantas de floricultura também. Chegar em casa, o que vocês vão fazer? Vocês vão retirar toda a terra que veio a planta e vocês vão replantar essa planta novamente, tá? Não precisa ser no mesmo dia que vocês compraram, não, tá? Mas não demore muito tempo para estar fazendo isso, tá? Geralmente, quando eu adquiro uma planta do supermercado, eu espero ali um dia, 2, até a planta dar uma descansada, sabe? E acostumar com o ambiente da luz solar, porque no supermercado é aquele ambiente de luz artificial, né? Então ela sofre entre essa mudança dela do supermercado para casa, causa uma sofrência nela, tá? Por conta dessa questão da luminosidade. No supermercado é luz artificial, em casa é luz natural, né? Então ela também sofre esse estresse aí de mudança de ambiente. Então espera ali um dia, 2, tá? No máximo, não esperem mais que isso. E vocês vão replantar essa planta novamente, tá? Joga toda a terra fora, tá certo? Joguem toda a terra fora. Se você quiser reaproveitar o vaso, você pode estar reaproveitando o vaso. Eu aconselho o seguinte: se você for replantar, reutilizar o vaso, higienizar o vaso, tá? Deixar o vaso de molho na água com cloro ou água sanitária, para matar qualquer micro-organismo que já possa, às vezes, já estar desenvolvendo ali naquela terra, tá? Que aí, às vezes, a pessoa vai lá, troca de terra, mas não tem o cuidado de higienizar o vaso, tá? E se você não higienizar o vaso e a terra estiver contaminada, aí você vai lá, trocou a terra, tá? Beleza. Mas e o resto de terra que ficou ali no vaso? Aquela terra ficou em contato com aquele vaso. Então, aquele vaso também está contaminado, tá? Então, você faz também esse processo de higienização do vaso. Fez essa higienização do vaso, tá? Se você quiser reutilizar, aí você vai novamente e faz o plantio, o replantio dessa planta, tá? A segunda coisa também que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Retirem folhas mortas, flor seca que tiver, você já vai lá e corta antes de replantar, tá? Você já faz isso. Se você notar que tem algum galho doente, você já vai lá e corta, tá? Porque você replantar com folha seca, flor seca ou algum galho doente, as chances dessa planta conseguir desenvolver são mínimas, tá? Então eu aconselho que vocês também realizem essa limpeza na planta, tirando folha seca, galho seco, flor que seca, flor que tá murcha, vai lá e corta, tá? Algum galho que você notar que tá doente, tá com alguma manchinha, alguma coisa diferente, você vai lá e corta, tá? Não deixa ficar não, tá certo? Bom, depois que você fez esse replante, tá? A terceira dica que eu dou é a questão da adubação, tá? 15, 20 dias depois que você fez esse replante, é ideal você estar adubando a sua planta, tá certo? Não deixe de adubar, tá? Não deixe de adubar. A adubação, ela vai ser fundamental para as novas brotações, para as novas flores, as novas folhagens ali que vão surgir, tá? Então aí vocês vão adubar, tá certo?
E, gente, qual que é a proporção de terra, tá? Geralmente, tá? Eu costumo usar aqui nas minhas plantas a proporção de uma medida de substrato para 2 medidas de terra, tá? Ou então, vocês vão utilizar uma medida de areia para 2 medidas, uma medida de areia para 1,5 medida de substrato e meia medida de terra, tá? Ah, Pamela, quando que eu vou utilizar areia? Quando que eu vou utilizar só a mistura da terra com substrato? Aí você vai ter que estudar qual é a planta que você tem em mãos. Tem plantas que exigem um solo mais drenado, tá? Um solo que tenha mais dreno, tá? Como, por exemplo, a rosa do deserto, tá? Na rosa do deserto, eu utilizo a areia, tá? Eu utilizo essa medida de uma parte de areia, 1,5 parte de substrato e meia parte de terra, tá? A terra é bem pouca, né? Porque a terra, o que acontece com a terra? A terra, ela absorve muita água, tá? A terra, ela absorve muita água. Já a função da areia com o substrato, juntos ali, eles vão ajudar na drenagem do vaso. Então, quando a gente tem espécies que necessitam de um solo mais drenado, né? Aí a gente tem que utilizar essa misturinha da areia, da terra e mais esse bocadinho, pouco aí, de terra, tá? Agora, deixa eu citar um exemplo aqui para vocês que eu tenho aqui em casa. Tem uma suculenta minha ali fora, que é a rosa de pedra, tá? A rosa de pedra, ela não necessita tanto de um solo que esteja ali drenado, tá? Então, já para minha rosa de pedra, eu utilizo a mistura de 2 partes de terra para 1 parte de substrato, tá? Porque ela tem que ter o solo drenado, mas não necessariamente um solo que chegue a ficar seco, como é o caso da rosa do deserto, tá? Basicamente é isso. É a mesma mistura que eu vou utilizar também nas samambaias, tá? Nas samambaias também eu utilizo 1 medida de substrato para 2 medidas de terra. É a misturinha que eu também coloco aqui nas samambaias, tá? Já a samambaia ela já precisa de um solo ali mais úmido, né? Como vocês podem reparar, ela já precisa de um solo ali mais úmido, né? Então é por isso que a gente já descarta aí a areia, tá? A areia ela deixa o solo mais poroso. O solo ele fica, a umidade não para ali no solo, tá? O solo fica mais poroso, ele fica mais seco, tá? Então, passei para vocês a dica do plantio, né, do replante, que é muito importante. Falei da questão da terra, da poda também. E outra coisa também que é importante vocês se atentarem é com relação ao porte que essa planta vai ficar, tá? Se possível, logo vocês fazerem um replante, utilizem um vaso que já vai ser o ideal para o crescimento daquela planta, para o tanto que aquela planta vai desenvolver, tá? Se é uma palmeira e a mudinha dela veio num vasinho assim, que geralmente é assim que vem, tá? Desse tamanhozinho, o vasinho. E é uma palmeira Rafis que fica, né, desse tamanho, eu aconselho que vocês não precisam comprar já de início um vasão assim, né,
enorme, desse tamanho, não. Mas já compra um vaso maior, tá? Se ela vem num vaso pequeno, já compra um vaso aí tamanho médio, tá? Para a planta já ir desenvolvendo melhor. Por quê? Senão vai acontecer o seguinte, vai passar pouco tempo, você vai ter que mexer com aquela planta novamente, tá? Então, para evitar de ficar mexendo com ela, né, várias vezes, você já pesquisa e vê qual é o tamanho daquela que aquela planta vai ficar, você já dá uma observada. Ah, não, eu quero ter essa planta aqui dentro de casa, o meu desejo é mantê-la aqui fora. Você já vai estudando o que você quer com aquela planta, onde você quer que aquela planta fique ornamentando, qual o tamanho que ela vai chegar, para você já escolher um vaso de acordo para o desenvolvimento dela, tá? As chances dela também se desenvolver ali de forma saudável também, elas crescem muito quando a gente se atenta com relação a essas questões do vaso, tá? As suculentas, elas quando vêm, elas são as que mais sofrem, por incrível que pareça, tá? Elas são plantas que elas costumam chegar mudinhas no supermercado, já bem secas, bem sofridas, e às vezes a gente traz para casa, costuma ter todo o cuidado do mundo e ela não desenvolver, ela acabar vindo a falecer, tá? Por que isso acontece? Elas saem de lá de Olambra muito sensíveis, tá? Muito sensíveis. Principalmente aquelas que vêm naqueles vasinhos miudinhos assim, ó, né? Aquelas ali são as mais sofridas. Então, as suculentas, o processo é o mesmo, tá? Que vocês vão ter. Porém, a dica que eu dou já é o contrário. De princípio, não coloque a sua suculenta num vaso muito grande, tá? Por quê? A suculenta, ela gosta de ficar apertada, tá? A suculenta, ela não gosta de ficar num vaso com muito espaço, tá? A não ser que você tenha ali várias mudas, tá? Aí não, é diferente. Mas vamos supor que você tenha uma única muda, você comprou um único vasinho, de uma única espécie, tá? Aí você vai lá, você comprou aquele vasinho petitinho assim. Aí você vai lá, coloca num vaso, sei lá, maior assim, tá? A suculenta vai sentir, tá? Então, a dica que eu dou é o seguinte: você pode deixar ela ali, você vai tirar ela daquele vasinho e passar para, sabe aquele vaso de violeta? Eu esqueci a numeração dele, sabe aquele vasinho de violeta? Pois é, aquele ali é o ideal para você começar a plantar a suculenta logo que você compra ela do supermercado ou da floricultura, tá? Porque o diâmetro dela é menor, tá certo? Do vaso, o vaso ele é menor, tá? E até a suculenta ela conseguir crescer e se desenvolver naquele vaso, encher aquele vaso ali, tá? Dá tempo ali dela se recuperar, entendeu? Então, a dica que eu dou é a seguinte: para suculenta, se você comprar naquele potinho assim, menorzinho, naqueles vasinhos, passa pro vasinho de violeta, tá? Que agora eu não vou lembrar a numeração dele. Eu não sei se é número 6 ou se é número 8, a numeração daqueles vasos. Eu até tenho aqui em casa, tá lá fora. Devia ter trago pra cá, pra mostrar pra vocês. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem qual que é o vasinho que eu tô falando. É aquele vasinho que vem plantado violeta, tá? Quando a gente compra aí na floricultura.
pessoal planta a calanchoe também. A calanchoe vem muito nesses vasinhos, tá? Porque a suculenta, ela gosta de crescer ali apertadinha, tá? Então a suculenta não gosta de muito espaço, não. Quanto mais apertadinho, menor para ela ali no começo, é melhor para ela estar desenvolvendo, tá? Então a dica que eu dou é essa. Não coloquem suculenta já no vaso grande, põe no vaso menor para ela ir desenvolvendo ali aos poucos, dentro do processo dela, que o crescimento da suculenta ele é lento, né? A gente sabe que ela não é uma planta que ela cresce assim muito rápido, ela demora um pouco mais para estar crescendo, para estar desenvolvendo, né? E ali dá tempo dela perder aquele estresse, dá tempo dela crescer com calma, se desenvolver com tranquilidade, né? E inclusive dá tempo dela se multiplicar. Aí depois que ela encheu o vaso, ela multiplicou, você viu que não tá cabendo ali mais? Aí fica a seu critério de você retirar mudas e fazer outros vasos, ou então de você tirar ela daquele vaso e passar para outro, tá certo? E é isso, gente. Essas são as dicas que eu resolvi passar para vocês. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, tô vendo aqui tá dando mais de 26 minutos aqui, mas é que eu gosto de explicar bem explicadinho para todo mundo ter sucesso, né? Essas são as dicas que eu tinha para poder passar para vocês. Depois eu vou passar mais dicas de adubo, eu vou ver se eu pego algumas plantas separadas aqui que eu tenho e explico para vocês quais são os cuidados que eu tenho com elas, os cuidados que vocês também têm que ter, né? Caso alguém tenha dessas plantas em casa e tenha dúvidas aí de como cuidar, tá certo? Eu vou gravar mais vídeos aqui no canal voltados para esse cuidado de plantas, porque eu sempre recebo perguntas, né, de pessoas com dúvida de como cuidar. Sempre que eu mostro alguma planta aqui também, aparece alguém com dúvida, tá certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.